Aleluia, que bênção. Domingo passado, irmãos, nós pregamos aqui sobre Juízes, no capítulo 6, onde conta a história de Gideão. Os irmãos lembram disso? Enquanto eu estava pregando, eu percebi algo que eu não havia percebido enquanto eu me preparava. Eu percebi aqui quando eu estava pregando. A Bíblia fala que os israelitas estavam sofrendo já há 7 anos por conta do exército midianita. E a Bíblia fala que eles vão orar. Por quê? Porque eles estavam empobrecendo. A Bíblia conta assim que o exército midianita, que era um exército incontável, a Bíblia descreve o exército de Midian como um aglomerado de gafanhotos, porque não dava para contar. O povo de Israel estava cativo, sofrendo por 7 anos, porque os midianitas eram mais fortes, maiores e mais poderosos do que os israelitas. Então, eles tomaram conta de Israel. Os israelitas viviam com tanto medo que eles arrumaram um jeito de cavar nas rochas e fazer caverna. Então eles moravam em cavernas nas montanhas, para não serem encontrados. Eles então tinham um lugar onde eles plantavam para poder comer, não tinha mercado naquela época. A plantação que eles tinham, eles usavam inclusive como moeda para trocar, era assim naquela época. Quando começava a brotar ali o alimento deles, a Bíblia fala que os midianitas vinham com os seus camelos, com os seus cavalos e pisoteava toda a plantação. Eles não matavam os judeus, eles pisoteavam a plantação e roubavam a criação que eles tinham, os israelitas tinham. Aí então a Bíblia fala que eles estavam empobrecendo, até que por conta deles estarem empobrecendo, eles oram pedindo socorro ao Senhor. E o Senhor então responde a eles. Responde o quê? Olha, eu falei para vocês que tinha algumas coisas que vocês não podiam fazer, mas vocês não me deram ouvidos. O nosso tema para as próximas semanas vai ser, cadê o tema? Põe aqui para mim, acho que tem aí o tema. Tem uma outra imagem que está melhor. Ô, Lucas, passa lá para mim, por favor, a outra imagem. Mas nós vamos falar aqui sobre dando ouvidos. Eu quero ler o texto com você. Abre aí a sua Bíblia em Juízes no capítulo 6. Eu contei a história, mas eu quero ler para que você agora possa entender com mais clareza. Juízes 6, versículo 1. Diz assim, ó. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijo entre as montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, olha lá o que eu disse, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos das regiões a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxame de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Olha agora, por causa de Midian, que são os midianitas, Israel empobreceu. Vamos falar junto, Israel empobreceu, 1, 2, 3 e... Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Você vê, eu achei tão interessante isso aqui. 7 anos eles sofriam. Quando que eles foram clamar ao Senhor? Quando tocou aonde? No bolso. Quando empobreceu. 7 anos. 7 anos dá quantos dias, gente?
3.000 dias, 2.000 e poucos dias, é muito tempo. Mas em que momento que eles vão clamar socorro? Quando eles estão empobrecidos. Olha a continuação. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, ele lhes enviou um profeta. O Senhor enviou um profeta. O que o profeta falou? O profeta foi lá e disse assim, assim diz o Senhor de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores. Expulsei e dei a vocês a terra deles. Que inclusive é essa terra que está guerreando, você sabe, né? Essa guerra entre Israel e como é que chama o grupo? O Hamas, que são da Palestina, é uma guerra por causa disso. Eles querem a terra que o Senhor deu para eles. Aí o texto fala, e também disse a vocês, quer dizer, o Senhor deu para eles a terra e disse, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem aos deuses dos amorreus, cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então, eu já falei isso a semana passada. Por que aconteceu tudo o que aconteceu com Israel, que eu já expliquei? Porque eles não deram ouvidos. O Senhor falou com eles, mas eles não deram ouvidos ao que o Senhor estava falando. Portanto, por 7 longos anos, eles foram escravizados. Nos últimos meses, ou melhor, no último ano desse ciclo de 7 anos, eles olharam para si e perceberam que eles estavam empobrecidos, porque os israelitas eram prósperos. Você sabia disso? Os israelitas, assim como é hoje, os judeus é um povo próspero, rico. Mas eles olharam para si e falaram, nós estamos empobrecendo. Então eles pedem socorro ao Senhor. O Senhor socorre, mas envia um profeta. O profeta diz assim, olha, o Senhor falou que deu a terra para vocês e tirou todos os opressores e falou para vocês não levantarem outros ídolos. Mas vocês não deram ouvidos. Então você vê, por conta deles não darem ouvidos ao que o Senhor falou, eles estavam sofrendo. Você sabe, hoje eu quero mostrar para você que a prosperidade começa no seu ouvido. Ainda que algumas pessoas pensem que prosperidade está relacionada a dinheiro apenas, não. O dinheiro é apenas mais uma esfera debaixo da prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Então a Bíblia diz que eles não estavam prosperando. Tudo ia de mal a pior, eles moravam em cavernas, moravam nas montanhas. Então o Senhor diz, vocês não me deram ouvidos, mas eu vou levantar um juiz que vai libertar vocês da mão dos opressores, que são os midianitas. Como é o nome do juiz? Gideão, que foi o que eu falei a semana passada. O Senhor vai até Gideão e fala para Gideão, olha, se levante, eu vou usar você para libertar o povo israelita da mão dos midianitas. Gideão fica com medo, inseguro. Ele fala, não sou eu. Eu sou o filho mais novo do meu pai. O meu pai é o filho mais novo dos irmãos dele. A família do meu pai é a melhor família de todo o povo de Israel. O Senhor está chamando a pessoa errada. O Senhor fala, não, é você. E com essa tua força eu vou livrar o povo de Israel da mão dos midianitas. Gideão fica com medo, inseguro, não tem fé o suficiente. Ele faz alguns testes com Deus. Semana passada eu não falei disso. Mas em um momento ele falou para Deus assim, olha, se o Senhor realmente está comigo, eu vou pegar esse novelo de lã, essa bola de lã, e vou colocar do lado de fora da minha janela. Amanhã, essa bola de lã deve estar seca, porque hoje vai chover. Não é, como é que chama aquela? Orvalho. Vai molhar. Mas ela tem que estar seca. No outro dia ele acordou, o novelo de lã estava seco e em volta tudo molhado. Ele falou, nossa, não é que aconteceu mesmo? Mas isso aqui deve ser coincidência. Ele falou, Senhor, amanhã tem que fazer o contrário. Tem que estar tudo seco e o novelo de lã molhado. No outro dia acontece exatamente isso. Aí ele começa a crer.
Aí o Senhor ele fala, então eu vou para a guerra, vou montar o meu exército. Ele convoca 32 mil homens. Aí ele ora ao Senhor, Senhor, prepara os 32 mil homens para nós lutarmos com os midianitas. O Senhor fala, eu vou preparar então. Vai num lugar alto e grita assim, ó, os medrosos, volta para casa. Aí Gideão obedeceu. Só nessa convocação aí, 20 mil foram embora, não é isso? 20 mil. Ele falou, meu Deus, mas eu pedi para o Senhor me ajudar, o Senhor tirou 20 mil soldados. Aí o Senhor falou, vou te ajudar então. Manda eles beber água. Os que beberem água, trazendo a água até a boca, esse deve ser o seu exército. Os que abaixarem para beber água direto no rio, esse não é o seu exército. Resumindo, ficou quantos soldados? 300. Gideão, que já era inseguro, ficou ainda mais inseguro. O Senhor falou, não, é com você que eu vou liberar o povo. É com você que eu vou vencer os opressores. Mas ele estava inseguro. É interessante, gente, que o Senhor já tinha um plano, o Senhor já tinha uma estratégia, o Senhor já tinha vencido até a batalha, mas ali naquele momento presente, nada disso tinha acontecido. Só que no futuro, tudo isso já tinha acontecido. E nós servimos a um Deus que vê o futuro. Amém ou não amém? Só que Gideão não estava junto com o Senhor. Gideão estava para trás. Então ele olhava e via 300 soldados contra um número gigantesco de inimigos, não podia vencer. Isso fazia com que ele tivesse medo. Aí o Senhor fala, eu preciso mudar Gideão por dentro. Aí olha que interessante, abre aí a sua Bíblia, em Juízes 7:10 agora. Juízes capítulo 7, versículo 10. Eu vou ler o 10, o 11, o 13, o 14 e o 15. Eu vou pular o 12 porque o 12 não nos importa agora. Diz assim o 10. Isso aqui é o Senhor falando para Gideão. Se você está com medo de atacar os midianitas, desça ao acampamento com o seu servo, Purá. Ele tinha um servo que se chamava Purá. Versículo 11. Olha o que diz o versículo 11. E ouça o que os soldados midianitas estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Gideão chegou bem no momento que um homem estava contando o seu sonho para um amigo. E ele dizia, tive um sonho. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus nos entregou todo o acampamento dos midianitas na mão dele. Olha o versículo 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, isso era meia-noite, levante-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. O que mudou aqui do Gideão inseguro para o Gideão que acordou os 300 no meio da madrugada para ir lutar? O que mudou? Mudou que ele ouviu. Você viu aqui o versículo 11? Põe o versículo 11 para mim. Capítulo 7, versículo 11. O Senhor falou, você está com medo. Então, faz o seguinte. Isso. Põe o 10, por favor. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Purá. Olha o 11 agora. E ouça o que estiverem dizendo. Olha que interessante. Os israelitas, que era o povo de Deus, estavam vivendo 7 anos sofrendo debaixo da mão dos midianitas. Por quê? Porque eles não deram ouvidos. Agora o Senhor chama Gideão, mas Gideão está com medo. Então o Senhor falou para ele, eu vou ser com você. Ele transformou o novelo de lã, que era para estar seco, molhado. Depois o que era para estar molhado, seco.
O Senhor mostrou para ele várias coisas, mas ainda assim ele não tinha fé suficiente. Então o que o Senhor fez? Desce para o acampamento e ouça o que eles vão estar falando. Sabe por quê, irmãos? Porque a vitória, a prosperidade, o sucesso começa no seu ouvido. O Senhor deu sinais. Puxa, olha que sinal poderoso. Amanhã vai chover. Eu vou pegar e vou colocar a minha blusa para fora, tudo vai estar molhado, a blusa vai estar seca. Como é que pode isso acontecer? É chocante, mas não foi o suficiente para que ele cresce. No outro dia, olha, vai estar calor, sol, mas a blusa vai estar molhada. Ele viu isso e falou, nossa, Deus realmente está comigo. Mas isso não foi o suficiente para ele crer e avançar. Em que momento que ele creu e avançou? Quando ele ouviu. Quero falar uma coisa para você. O seu sucesso, o sucesso do seu casamento, o sucesso para a sua célula, para você avançar como empreendedor, para você avançar com as suas finanças, para você avançar como pai, tudo começa no seu ouvido. Depende do que você está ouvindo. Depende das pessoas que estão perto de você falando. Depende de qual programa de televisão que você gasta ouvindo. O que você ouve no rádio. O que você anda com quem anda com, o que você ouve com quem anda com você. Por quê? Porque tudo começa no ouvido. Você vê que é interessante. Gideão era a ferramenta que o Senhor usaria para libertar os israelitas dos midianitas. No mundo espiritual, tudo já havia acontecido. O Senhor já havia dado, mas não podia tornar realidade, por quê? Porque não havia fé suficiente em Gideão. Está entendendo? Então o Senhor precisa mudar isso. Como que o Senhor faz? Ele precisa ouvir. Põe para mim, por favor, Romanos 10, 17. Olha o que diz lá em Romanos 10, 17. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Diz assim, ó. Eu vou ler a minha versão, é ARC, que eu gostei mais dessa versão. Se tiver aí a versão ARC, coloca para mim, por favor. Diz assim, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o Senhor deu sinais, mas não é o suficiente. O Senhor até sentou junto com Gideão, porque a Bíblia diz que Gideão, quando reconheceu que era o Senhor, ele falou para o Senhor, fica aí, que eu vou preparar uma comida. E ele vai e prepara um banquete, e traz diante do Senhor, mas isso ainda não foi o suficiente. Em que momento que Gideão foi acordar os 300 soldados, no meio da madrugada, cheio de convicção? Em que momento? Depois que ele ouviu. Por quê? Porque a fé vem pelo que eu vejo. A fé vem pelo que eu sinto. A fé vem pelo que eu ouço, pelo ouvido. Portanto, se você gasta horas ouvindo aquilo que subtrai a sua fé, ainda que no mundo espiritual a vitória esteja garantida, você não alcança. Ela não realiza. Por que não realiza? Porque o Senhor já fez. Mas é preciso que os gideões ouçam e coloquem a fé em prática. Eu acho muito interessante que, pensa aqui junto comigo. Os judeus oram, não oram? Pedem socorro para Deus, sim ou não? Pediram socorro. A Bíblia fala que o Senhor ouviu e falou, vocês deixaram de me ouvir, por isso que vocês estão nessa situação. Você acredita que naquele momento que o Senhor falou, deixa eu ver o que eu vou fazer. Não sei muito bem se eu mato os midianitas, não sei muito bem se eu abro um buraco e faço os midianitas descer, e outra, quem que eu vou chamar? Você acha que o Senhor ficou assim? Não. Por quê? Porque o Senhor já vê o futuro.
Então, o Senhor já sabia o que ia acontecer, já estava pronto, mas o Senhor precisava que a fé fosse ativada em Gideão, para que Gideão pudesse acessar aquilo que o Senhor já havia feito no mundo espiritual. Portanto, irmão, aquilo pelo que você ora, aquilo pelo que você pede, já está realizado no Senhor, amém, irmãos? No mundo espiritual já aconteceu. Eu preciso do quê? De ativar a minha fé para que eu possa entrar, acessar aquilo que o Senhor já fez. Você sabe, quando a gente fala assim, parece uma coisa simples, né? Mas você sabe, a fé, ela é quantitativa. Quando uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, qual que é a resposta de Jesus? Alguém me tocou. Eu senti saindo virtude de mim. A mulher se identifica, sou eu. O Senhor falou, a sua fé é grande. A sua fé é grande. Em outro momento, o Senhor fala assim, homem de pouca fé, que é Pedro, quando ele afunda, lembra? Ele está andando sobre as águas, ele fica com medo do vento, das ondas, afunda. O Senhor fala o que para ele? Homem de pouca fé. Então você vê que a fé é quantitativa. Tem gente que tem fé grande, tem gente que tem fé pequena. Mas em todo caso, como a fé é quantitativa, ela precisa ser treinada. Porque à medida que eu vou treinando a minha fé, ela vai tomando musculatura, ela vai tomando tamanho, ela vai tomando corpo. Eu quero encorajar você para que você saiba que aquilo pelo que você ora está realizado no Senhor. Portanto, eu não preciso ter fé para que aquilo aconteça, eu preciso ter fé para que eu possa acessar aquilo que já aconteceu. Está entendendo? Eu preciso ter fé para acessar o que Deus já fez no mundo espiritual, só que eu não vejo. Tem um texto que eu gosto, já devo ter citado ele aqui algumas vezes. Tem um livro chamado Daniel. Daniel foi um jovem que foi levado como um judeu, ele foi levado cativo da Babilônia. Quando chegou lá, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, estabeleceu as regras da Babilônia. Uma das regras é, ninguém pode orar ou se curvar diante de outro Deus que não seja eu. Todo mundo se adaptou a isso, menos Daniel. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então ele se propôs a orar por 21 dias sobre algo. Ou melhor, ele se propôs a orar, não por 21 dias. Ele se propôs a orar. A Bíblia fala que ele orou 1 dia, não teve resposta. Orou 2 dias, não teve resposta. Orou 10, nada. 15, nada. 20, nada. No 21º dia, a Bíblia diz que o anjo trouxe a resposta para ele. Aí ele falou para o anjo, eu estou orando há 21 dias. Por que você não trouxe a resposta no primeiro dia? Sabe o que o anjo respondeu para ele? Eu estou com a resposta da sua oração desde o primeiro dia. Mas quando eu estava trazendo a resposta, eu tive uma batalha nos lugares celestiais. Olha o que é o mundo espiritual. Você sabe, nós muitas vezes vivemos no mundo natural. E quando a gente fala de mundo espiritual, parece conto de fadas. Parece história do Saci Pererê, da Curupira. Não parece que é real. Mas a Bíblia diz que o anjo falou, eu estou com a resposta da sua oração desde o primeiro dia. Mas quando eu estava trazendo nos lugares celestiais, eu tive um embate. E olha o que o anjo diz. E eu estava perdendo. Então eu tive que chamar o anjo Miguel. Porque o anjo Gabriel, quando aparece na Bíblia, ele traz recado. Mas o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, é aquele da espada de fogo. Então ele fala, eu tive que chamar ajuda.
Ele veio com a espada de fogo, nós vencemos, e por isso que eu cheguei no 21º dia. Ele ficou 20 dias lutando para trazer a resposta. Eu só estou falando isso para que você entenda que existe um mundo espiritual. E quando eu digo que há coisas pelas quais você ora, que no mundo espiritual já está realizada, é sobre esse mundo que eu estou falando, onde existe uma batalha, e existe uma batalha por conta daquilo que você pede ao Senhor. Há uma guerra. Quando você ora sobre algo, há uma guerra acontecendo. Tá, como que eu tenho a resposta? Não fraquejando e mantendo a minha fé. Daniel continuou orando, mas ele não via a resposta. E o que dizer de Abraão, que orou por mais de 2 décadas para ter filho? Já estava lá o filho, o Senhor já tinha dado, mas ele não tinha acessado. A Bíblia fala que Abraão, ele pensou assim: puxa, está demorando demais, eu vou dar um jeito. Esse filho que o Senhor prometeu não é com Sara, é com a ajudante de Sara. Então eu vou ter um filho com Agar. Aí ele teve um filho chamado Ismael. O Senhor falou: não é esse. Então você vê, o Senhor já tinha o filho da promessa. Abraão apenas não tinha acessado, porque a fé em algum momento fraquejou. Só que a fé vai crescendo, até que chega um momento que você acessa. Amém ou não amém, irmãos? Você vê que coisa interessante. Quem é Gideão, antes dele ouvir a coisa certa? O Senhor falou assim: puxa, eu já dei a vitória, eu já sei como os midianitas vão morrer, porque o Senhor fala assim, ó, deixa eu te falar aqui uma coisa, ó. No primeiro encontro que o Senhor tem com Gideão, o Senhor fala assim: eu vou entregar o exército dos midianitas e eles vão morrer como se fosse um único homem, não é isso que o Senhor fala? Como se fosse um único homem. Quer dizer, o Senhor no primeiro encontro com Gideão já tinha visto os midianitas morrer antes de acontecer. Então quer dizer, o Senhor já tinha dado, Gideão precisava acessar. O Senhor leva Gideão a ouvir para que ele possa acessar. Quando ele ouve, então o coração dele enche de fé e ele acessa a vitória. Mas eu quero falar alguns minutinhos aqui sobre quem é Gideão antes de ouvir e acrescentar fé ao coração dele. Quem era Gideão? Gideão era um examinador de ambiente. Porque quando o Senhor fala para ele assim, ó, você vai livrar os hebreus, os judeus, povo de Israel, das mãos dos midianitas. O que ele fala? Eu não posso, não dá, eles são muitos. Ele olha para si e fala: Senhor, esse lugar aqui, aonde é para fazer o vinho, eu estou malhando o trigo. Lembra que eu falei a semana passada? Lagar era o lugar de fazer o vinho. Ele estava malhando o trigo no lagar. Ele olha e fala: olha o ambiente que eu estou. Eu estou morando numa caverna. Ó, deixa eu te falar uma coisa. É impossível ouvir a coisa certa enquanto você é um examinador de ambiente. Ah, essa igreja, não sei, essas lâmpadas, essa cor. Ah, minha família, meu marido, minha casa, meu trabalho. Gasta tempo examinando o ambiente, mas não gasta tempo ouvindo para acrescentar fé. Esse era Gideão antes de ouvir. Quem era Gideão? Gideão era um homem especialista em pensar em si próprio. Ele morava numa caverna e a preocupação dele era não morrer. A preocupação dele era ele se manter vivo. O Senhor vem e fala: não, o projeto para você é libertar todos os israelitas. Ele fala assim: o Senhor bateu na casa errada. Por quê? Porque quando nós não ouvimos a coisa certa, nós gastamos tempo pensando em nós mesmos. E lá em Jeremias, a Bíblia diz assim, ó: eu é que tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de fazer o bem.
e não de fazer o mal. Você vê que o Senhor fala, não é para você gastar tempo pensando sobre si próprio. Eu é que penso sobre você. Eu amo esse texto. O Senhor diz, eu é que tenho pensamentos sobre vós, pensamentos de fazer o bem. Então mesmo quando você pensa mal sobre você, o Senhor pensa bem sobre você. A prova está em Gideão. Gideão olhava para si e falava, eu sou o menor, sou o mais fraco, moro escondido. O Senhor vem e diz assim, salve, salve, soldado corajoso. Você vê, Gideão gastava tempo pensando sobre ele. Gastar tempo pensando sobre você não muda a sua vida. Gastar tempo ouvindo a coisa certa te leva a prosperar. O Senhor diz, mas é eu que tenho pensamento sobre vós, Gideão. Pensamentos de fazer o bem. O texto continua ainda. Você sabe, antes de Gideão ouvir e acrescentar fé, Gideão era um avaliador do modus operandi de Deus. Lá no comecinho, no capítulo 6, o Senhor aparece e fala assim, Gideão, eu vou usar você para libertar os israelitas. Gideão fala assim, Senhor, o Senhor nos abandonou. Os nossos pais contavam a história de quando o Senhor tirou a gente do Egito. Mas olha agora onde o Senhor nos colocou. Olha o tanto que nós estamos sofrendo. Quer dizer, ele não ouve a coisa certa. Por ele não ouvir a coisa certa, ele fica avaliando a forma de Deus agir. Então ele olha para um casal que está prosperando e fala, não sei como é que Deus pode fazer esse casal prosperar. Eu nunca vi ele levantar um envelope de dízimo aqui no culto. Eu não sei como é que o Senhor faz multiplicar a célula desse irmão. Uma vez eu vi ele tendo uma postura tão estranha, tão esquisita com a esposa, como é que pode? Eu não sei como é que alguém desse tipo aí pode prosperar. Cara todo estranho, todo errado. Ele se torna um avaliador do jeito como o Senhor lida com as pessoas. Então ele agora avalia, o Senhor esqueceu de nós. O Senhor esqueceu de mim. Sabe, Gideão é especialista em julgar o jeito como Deus trabalha. Avaliar o jeito como Deus trabalha é típico de quem não gasta tempo ouvindo a voz do Senhor. Porque quem ouve a voz do Senhor tem um exército para vencer, tem uma terra para possuir. Ele não gasta tempo avaliando, pensando mal. Gideão era especialista em justiça própria. Ele olha para si e fala, coitado de mim, agora eu estou aqui, improvisando um lugar para mim fazer pão para mim comer. O Senhor vem aqui falar que eu sou o libertador de Israel. Eu estou só sofrendo. Meus pais foram tão bons, meus avós foram tão bons, e olha o que o Senhor fez com a gente. Sabe, a justiça própria faz a pessoa ficar paralisada. Sabe o que é justiça própria? Eu não mereço isso. Eu não mereço ser tratado desse jeito. Eu não mereço sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Tem tanta gente pior, que está melhor que eu, por que eu vivo desse jeito? Justiça própria. Enquanto Gideão era especialista em tudo isso, ele não ouviu a coisa certa. Para finalizar, abre a sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, versículo 3. Lá no livro de Isaías, está descrito o momento que Lúcifer dá o primeiro passo para deixar de ser um anjo e se tornar o nosso maior inimigo. Lá em Isaías. Você sabe, Lúcifer era um anjo. Mas em um momento, ele perdeu o coração. Então a Bíblia diz que ele deixou de ser quem ele era para se tornar o inimigo, Satanás. A Bíblia registra em que momento que isso aconteceu. E está lá em Isaías 14, 13. Olha o que diz. E tu dizia no seu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus,
Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Que momento que ele dá o primeiro passo para deixar de ser um anjo e se tornar um demônio? Quando ele dizia no seu coração. Quero te falar uma coisa. Tem coisas que você ainda não acessou, porque você está ouvindo a sua própria voz. Lúcifer dizia no seu próprio coração. Quem mais que ouvia o que Lúcifer falava? Mais alguém? Não, só ele. Então ele ouvia o que ele dizia. E por conta disso, a Bíblia fala que o orgulho dele cresceu. Ele achou que ele era maior do que o próprio Deus. Você sabe qual que é a pior voz que nós podemos ouvir? A nossa própria voz. Gideão estava escondido aonde, gente? Numa caverna. Quem já entrou numa caverna? Sabe uma das marcas de uma caverna? Eco. Não é? Dentro de uma caverna você fala e tem o quê? Eco. O que é o eco? O eco é ouvir a sua própria voz. Gideão morava numa caverna. Ele ouvia a própria voz. E o que a voz que ele ouvia dizia? Você é o menor da casa do seu pai. Sua família é a mais pobre. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você vai ter que improvisar para se alimentar. Não tem futuro para você. Não tem sucesso para você. Você é fraco. Olha aqui que você está vivendo. Você merece? Tem tanta gente pior do que você. O Senhor não falava que isso tudo, ele dizendo para ele dentro da caverna. Ué, não tem tanta história dizendo que o Senhor libertou o seu avô, libertou o seu pai. Não tem tantas histórias dizendo que o Senhor libertou os judeus do Egito, que abriu o mar, que fez chover pão. E cadê ele agora? Tudo isso ele mesmo dizia para si próprio. Por conta disso ele não podia ser o Gideão que o Senhor queria que ele fosse. Você sabe, nós muitas vezes não somos quem o Senhor quer que a gente seja, por conta de coisas que eu digo para mim mesmo. Por conta de coisas que você diz para você próprio. E dentro do seu quarto, que é uma caverna, lá você fica ouvindo a sua voz, dizendo, olha o tanto de coisa errada que você já fez. Você já abortou. Você já abortou um filho. Você já traiu seu marido. Você já traiu sua esposa. O pastor não gosta de você. Ninguém na igreja gosta de você. As pessoas te suportam. Era melhor morrer. Você não acha que é melhor morrer? Tudo isso dentro da caverna. Você sabe, às vezes a sua caverna não é nem o quarto. É a sua própria cabeça. Você está dentro do trem, cheio de gente, mas está dentro de uma caverna. E quem está dentro da caverna ouve apenas a sua própria voz. Aí o Senhor fala para Gideão o quê? Sai daí da onde você está. Sai aí desse ambiente. Sai dessa zona de conforto aí que você está cercado por 300 soldados. E vai só com mais uma pessoa e entra no meio do exército inimigo, lá dentro. Ele chega tão perto que ele ouve uma pessoa contando o sonho para outra. Você sabe, ele teve que sair do lugar de conforto e entrar no meio do exército inimigo para que ele ouvisse o que o Senhor queria que ele ouvisse. Eu quero dizer uma coisa para você, tem coisa que o Senhor quer que você ouça, mas você tem que sair da sua zona de conforto. Quando o Senhor me deu essa palavra aqui, eu lembrei de algo. Eu tenho 3 filhos. Todos 3, quando nasceu, chorava. E aí, a mãe, a minha esposa, colocava no celular assim, ó, som do quê? Útero. Som do útero. Aí o celular ficava tocando ali o som do útero. E a criança arrumava uma posição e aquietava. Um feto começa a ouvir a partir do 5º mês. E então o feto fica ouvindo 4 meses. Sabe o quê? O coração, o batimento cardíaco da mãe. Junto com o batimento cardíaco da mãe,
a água da bolsa, o líquido. Então 4 meses ele fica ouvindo aquilo. Quando o bebê sai, ele ouve o médico, nasceu. Ele ouve a mãe, ouve o pai, meu Deus, estava dentro de você isso. Ele ouve a avó, ai, que belezinha, ninitinho da vovó, te budi. Ele ouve o pai, como é que eu vou comprar essa fórmula, leite caro? Ele vai ouvindo tudo isso. O que a criança faz? Chora, porque ela está acostumada com o batimento cardíaco da mãe. Aí a mãe coloca o som do útero. Só que tem um detalhe, esse som funciona por 3 meses. No 4º mês para frente, a criança não quer mais ouvir o coração da mãe. Ela quer ouvir a conversa do ambiente. Você sabe, quando você nasceu de novo, o que te interessava era o som do coração do seu pai. Era saber o que tinha no coração do Senhor para você. Mas quando vai passando o tempo e o amor vai esfriando e você começa a se envolver com o barulho do ambiente que você mora. E aí antes que você cria que você era filho amado da sua mãe, porque você estava protegido, filho amado do seu pai, agora você começa a pensar, acho que meu pai não me ama tanto. Acho que porque eu pequei, é por isso que o Senhor não deixa eu ter filho, é por isso que o Senhor não deixa eu prosperar. Você começa a ouvir as vozes do ambiente, quando que o que fazia você descansar era ouvir o batimento do coração do seu pai. O que fazia você descansar era saber que você estava no colo do seu pai, protegido, guardado, e que não tinha nada que podia fazer mal a você. Mas depois que você sai, aí você pensa, agora eu quero ter a minha vida, eu quero ouvir os meus sons, eu quero ouvir as minhas coisas. É nesse momento que nós nos perdemos, quando eu quero desenvolver o meu próprio ouvido. Eu quero dizer para você, o seu ouvido foi feito pelo Senhor, para você ouvir os batimentos do coração dEle. Porque os batimentos do coração do Pai é para o Filho. O batimento do coração do pai é para o filho. Portanto, cada vez que o coração do Senhor bate, ele diz, o Jonathan é meu filho amado. Cada vez que o coração do Senhor bate, ele diz, o Fábio é meu filho amado. Ele diz, a Doris é minha filha amada. Ele diz, a Silvia é minha filha amada. Cada batimento do coração do Senhor é uma declaração de amor ao seu filho. Mas nós muitas vezes queremos ouvir a voz do ambiente. Quero dizer para você que hoje é amanhã para você voltar a ouvir a voz do teu amado. Voltar a ouvir o coração do seu amado. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.